Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um projeto bizarro, mais um, né, da direita brasileira, que é um projeto do Tarcísio, né, essa figura bizarra que está lá em São Paulo, está lá governando São Paulo e já está querendo aí privatizar as escolas públicas e ao mesmo tempo também tornar ali enfim, já tem projeto, inclusive aprovado aí, de escolas cívico-militares, né, que tem conexão com o exército, com polícia, enfim, esse pensamento tacanho, retrógrado, pequeno da direita brasileira e que o Tarcísio está reproduzindo de uma forma lá, enfim, né, sistemática em São Paulo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, já tem inclusive aí, enfim, né, reações do STF e tudo mais, tentando, enfim, né, isso parece que isso é inconstitucional, né, tá desconectado da LDB e tudo mais, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí. E para tentar responder essa pergunta aí, né? Por que a direita brasileira odeia a educação de qualidade? Tá? Vamos tentar responder um pouco isso aí também. Então, antes eu deixo aqui para vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo aí, conseguir furar esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo. A gente conversa a respeito e meu romance já está na editora, já está lá sendo, enfim, né, revisado e tudo mais para poder publicar até setembro aí. Se a sorte ajudar, tá? Então vamos lá, deixando com vocês a dica aí e vamos para o vídeo, tá? Para o tema do vídeo. Então eu vou ler para vocês aqui um texto do site Outras Palavras, para a gente poder ir comentando e refletindo alguns pontos do texto, que é justamente a notícia sobre essas medidas bizarras lá do Tarcísio, tá? E para a gente poder então articular isso com essa visão, enfim, absurda que a direita brasileira tem da educação. Ela é absurda em todos os níveis, né? Seja quando ela é meramente ligada a essa coisa imediatista do mercado, seja quando é ligada a essas ideias enfim, de conexão com os militares, que é uma coisa, né, sabe, da história, da parte tosca que a gente tem na nossa história, né? E seja inclusive aquela educação mais sofisticada, mas que é feita para ficar em salões, que é feita para ficar ali numa espécie de erudição de grupo, de subgrupo, né? E que, enfim, é uma coisa que fica meio que se autossustentando e se autorreferindo e não se expande para o país todo, não se expande para outros meios e até para outras classes do ponto de vista até econômico e tudo mais, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tudo no vídeo de hoje. E aí o site Outras Palavras começa com a seguinte questão aqui, né? Educação, o novo, entre aspas, fascismo com velhas técnicas, né? Isso aqui é parte dessa, enfim, dessa estratégia narrativa de parte da direita de ficar, enfim, né, se autorreferindo como o novo, repetindo, enfim, baboseiras de 10, 20, 50, 100 anos atrás, né? Enfim, o Partido Novo é um exemplo disso. Quando surgiu o Partido Novo, quando começou a vir aquela conversinha fiada de privatizar neoliberalismo, blá blá blá, eu falei, isso aí já existe desde a década de 90 e não deu outra, né? Não tem diferença nenhuma para o Fernando Henrique, até pior, né, se a gente pensar aí. Mas enfim, e aí o site diz o seguinte aqui em relação ao Tarcísio lá, tá? Em São Paulo está em curso uma escalada contra a educação, da plataformização alienante, quer dizer, ou seja, né, da transformação da educação em uma plataforma básica alienante, das aulas ao ensino cívico-militar. Gestão privatizada de escolas é a nova frente. Como desmercantizá-las, né? Porque o ultraliberalismo tornou-se a grande tática da ofensiva neofascista. Isso há que se pensar, inclusive, nas conexões históricas que isso já tinha na época, ainda que fossem naquele momento, eu já falei disso aqui em outros vídeos, digamos, né, a parte coadjuvante da coisa, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a IBM, hoje já se sabe disso, a IBM apoiou o nazismo, né? Então, quer dizer, e a escravidão foi todo um movimento capitalista, né? Enfim, de otimização dos lucros, diminuição do valor da mão de obra, né? Enfim, tudo isso aí mostra que isso que se chama de capitalismo tem uma parcela
né, enfim, considerável disso aí, que tem um viés autoritário, um viés, enfim, né? Anteontem estava vendo uma entrevista aqui do sujeito aí, do sujeitinho aqui se não me engano, da Fiesp, defendendo que no Brasil, aqui no Brasil esse pessoal demora 1 hora para almoçar, tem que almoçar. Nos Estados Unidos eles almoçam em 15 minutos, apertando um parafuso com a mão e comendo com a outra, quer dizer... Isso é um verme, né, para falar um negócio desse, para dizer o mínimo. E aí você pega um vídeo como o do Michael Moore, que entrevistou, né, uns empresários na Itália, por exemplo, e não que não tenha, de repente, um babaca como esse aí na Itália, provavelmente tem, mas vai ser minoria. Aqui é a maioria, né? E aí ele entrevistou lá e os caras, não, pô, né, o pessoal tem que ir para cá, tem que o funcionário tem que se sentir feliz, que aí ele produz melhor. Portugal está fazendo agora também uma experiência com 4 dias na semana de trabalho, 3 de descanso e com otimização do lucro e tudo mais, quer dizer, né? E nesse documentário lá, aquela galera daquelas, enfim, fábricas de roupa, de moto e tudo mais, tinham 2 horas de almoço. E alguns países ali, os sindicatos são conectados com a direção das empresas. O futuro é isso aí, né? E não esse pensamentozinho idiota de tem que almoçar com uma mão e apertar o parafuso com a outra. Isso é um estúpido, né? Enfim, é exatamente isso aí, é um novelho, né? Enfim, então, na verdade, essa pergunta aqui também tem esse viés complexo, né? Porque o ultraliberalismo tornou-se a grande tática da ofensiva neofascista. Porque o capitalismo sempre foi meio fascista mesmo, né? Uma parcela significativa do capitalismo é fascista mesmo e ao mesmo tempo autoritário, né, e tudo mais, tá? Com um agravante de que não existe muito a percepção popular disso, né? Porque é mais fácil chamar o político, enfim, um presidente que fique 20, 30, 50 anos no poder de tirano do que um cara que é dono da empresa durante enfim, 50 anos maltratando as pessoas ali, ganhando dinheiro com isso, mas ele está na liberdade de mercado. Aí pode ser tirano, pode ser autoritário, então quer dizer, também tem que se pensar isso aí, né? O porquê que essas semelhanças do tirano da política de Estado com o tirano das empresas não chega na percepção popular, né? Para se discutir melhor isso, tá? Então, aqui a notícia diz o seguinte, tá? O governo de São Paulo, sob a gestão do governador de extrema-direita Tarcísio de Freitas, do Republicano, está implementando o projeto Novas Escolas, né? Através de uma parceria público-privada, PPP, para construir e modernizar 33 unidades escolares, atendendo 35 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio de São Paulo, tá? Só um parêntese aqui que já vale ponderar, né? A educação de qualidade é aquela que ensina os alunos, os estudantes, seja de que faixa etária for, seja de que, enfim, classe, né, de estudantil ali for, a entender esse aspecto maroto da linguagem, né? Ou seja, o marketing como construtor de exageros, de eufemismos, de hipérboles, para poder muitas vezes maquiar um atraso, né? Então o cara está ali propondo um atraso e chama de novo. E a pessoa olha e fala, pô, como é que eu vou criticar isso, né? Entendeu? Tem que analisar o conteúdo, refletir o conteúdo para poder entender que às vezes o título não diz o que é, né? A embalagem não diz o que é o produto, né? O decreto publicado no último dia 11 de junho concretiza a iniciativa que já vinha sendo noticiada há tempos e faz parte do pacote de desestatização, um dos pilares da gestão de Tarcísio em São Paulo, junto com a política de segurança pública baseada no aval para a violência política, no punitivismo e no populismo penal, que é também outra perspectiva idiota da direita brasileira, uma perspectiva patética. Eu acabei de fazer vídeo aqui sobre a questão da maconha, né? Tem 40 mil pessoas presas por gramas de maconha, segundo consta aí. 6 mil processos por isso, né? Quase todos, pode apostar, né, o seu din-din nisso, quase todos de negros da favela, pobres, etc. e tal. Os riquinhos podem cheirar muito mais, podem fumar muito mais, podem, né, enfim, ter a sua balinha lá nas raves e tudo mais, que não tem polícia para reclamar, enfim, não tem Tarcísiozinho para encher o saco, né? Ele enche o saco, ele enfim, é violento ali e tudo mais, né?
com o pobre, com, né, os caras da favela e tudo mais. Agora, com o rico não é. Não significa que não tenha bandido na favela, tem, claro que tem. Mas só o bandido da favela é que paga, e muitos que não são bandidos pagam também, porque, enfim, fumar ali 30, 40, 50, 100 gramas de maconha, isso não é, né, a pessoa não pode ser tratada como criminoso por isso, né? Porém, isso gera, e aí também há que se pensar nisso aí, isso gera comoção popular. Certamente porque, né, para além de outros motivos que podem acontecer, certamente porque existe uma coisa meio retroativa, mais ou menos como eu falei no início aqui em relação ao conhecimento sofisticado nos salões, né? Quer dizer, a coisa não existe ninguém ali com poder para resolver, ou quando aparece é rapidamente engolido pelos congressos e câmaras toscas da vida, e aí a coisa vai ficando sem solução via Estado, e a solução, né, passa a ser essa solução imediatista, patética, e que fica é uma retroalimentação da estupidez, né? Continuam morrendo inocentes pra caramba, continuam morrendo policiais, e a droga vai continuar sendo consumida, quer eles queiram, quer não queiram, né? Então, quer dizer, tem que pensar além da unha do pé para poder entender melhor isso, tá? E o Tarcísio nitidamente não tem essa capacidade, né? Enfim, o tema das privatizações das escolas públicas ganha ainda mais os holofotes da imprensa em um momento propício em que a ofensiva ultraconservadora de extrema-direita pauta o debate público. No início, eles não pautam nem debate público, isso aqui é até uma expressão que dá para compreender, porque, né, é um texto ali e tal, mas eles não pautam debate nenhum, o que eles pautam é a ausência do debate, né? Que é isso, é ficar xingando, é ficar, enfim, dizendo que o Estado não presta, e sem debater, né, sem fazer o debate público que mostraria que não presta, porque eles estão lá em maioria, né? Então, enfim, nem debate público tem com essa gente. E aí eu também estou aqui para fazer um vídeo sobre esses projetos bizarros aqui, uns exemplos. Quando você escuta ali as discussões na Câmara, enfim, né, Abílio Brunini, já fiz vídeo aqui, Abílio Brunini, Gustavo Gayer, Ricardo Salles, Bia Kicis, essa gente se cair de 4 não levanta mais, né? Então não há nem debate com essa gente tem que voltar para a escola para poder depois começar a querer fazer um debate público sobre alguma coisa, né? Enfim, e aí no início de junho, tá? E aconteceu também lá no Paraná, quer dizer, e tinha gente do Tarcísio lá no Paraná, olha aqui. No início de junho, projeto semelhante foi aprovado a toque de caixa na Assembleia Legislativa do Paraná, mesmo sob os protestos de professores e estudantes. É assim que eles fazem, eles pegam um dia lá que não tem quase ninguém na Câmara, ou não anunciam, e aí por isso que eu digo que não tem debate. Quando existe uma conversa mínima, eles falam bosta do início ao fim, né? Mas muitas vezes não chega nem nessa conversa, porque eles fazem, né, escondidinho, na calada da noite e tal, sem divulgação pública, então não tem nem debate público. E aí, vale mencionar também que o plano de privatização das escolas públicas estaduais do Paraná foi gestado quando Renato Feder, atual secretário de Educação do Estado de São Paulo, portanto do Tarcísio, ocupava a mesma pasta na gestão do governador Ratinho Júnior, do PSD, partido de direita, no Paraná, certo? E aí vamos falar um pouquinho também aqui até o final sobre essa coisa da diferença entre a educação pública no Brasil, a importância da educação pública no Brasil e na Europa e tudo mais, tá? Ainda no campo da educação, outros ataques da extrema-direita vêm se efetivando em São Paulo na gestão Tarcísio Feder, né? Substituição de livros didáticos, avaliados e aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático, por materiais digitais, slides de qualidade no mínimo duvidosa, né? Porque vem do Tarcísio, vem dessa gente, né? Certamente é simplismo, imediatismo, negacionismo e todos os minimismos que podem existir aí, tá? Utilização de inteligência artificial para a confecção de materiais digitais, que muitas vezes não tem ali a inteligência suficiente para isso, né? Já ficou evidente que essa tal inteligência artificial está cheia de problemas, né? Para além do fato de que ela está substituindo o papel do pesquisador, do professor, enfim, né, e tudo mais, e também muitas vezes o papel do estudante na hora de produzir ali o seu material, a sua resposta, enfim, os seus trabalhos escolares, né? Plataformização irrestrita da educação
por meio do uso compulsório de inúmeros aplicativos e recursos digitais, tanto para atividades administrativas quanto para atividades pedagógicas, afetando profundamente e negativamente o processo de ensino-aprendizagem e o controle do trabalho docente. Isso aqui é uma questão complexa, né? Porque esse aparato digital, o aparato da internet, ele é uma riqueza quando você tem a mentalidade direcionada para isso, né? Quando você não tem, isso aqui vira, enfim, né, uma espécie de reducionismo da complexidade do debate escolar, da figura do professor, da figura da conversa ali, inclusive da dialética, que a internet não tem isso. A internet é um mecanismo riquíssimo, assim, incomensuravelmente rico, mas ao mesmo tempo tem o risco de ser incomensuravelmente pobre, porque você não tem a dialética do professor, você não tem a dialética ali, enfim, inclusive digamos, né, da dica quando você está num caminho errado ali em certo ponto da tua pesquisa e tudo mais. E a internet, essa enxurrada de internet, de mecanismos digitais e tudo mais na educação, isso já atrapalharia se fosse um processo pautado pela complexidade. Porque se você não tem ali o professor, isso acaba se perdendo. Mas mais ainda na mão de um mercantilistazinho como o Tarcísio, um negacionistazinho como ele, como os bolsonarecos aí de maneira geral, tá? Então, quer dizer, isso aí só empobrece. E para finalizar, eles dizem que, né, a aprovação do programa que institui as escolas cívico-militares no Estado, também é uma crítica que eles estão fazendo aqui, né, transferindo para quadros da reserva da Polícia Militar as funções administrativas e disciplinares das escolas, sob o argumento de que o desempenho acadêmico dos estudantes das escolas cívico-militares é melhor em relação ao dos estudantes das escolas convencionais, né. Isso aqui é um argumento tosco, né, pobre, por vários motivos, dentre os quais o fato de que as escolas públicas padrão, essas escolas públicas mais comuns, mais populares, elas são sucateadas por essa mesma direita que está vendendo isso aí como regra, né? Então, enfim, é preciso ponderar isso aí, tá? E aí, para finalizar, pessoal, para a gente depois partir aqui para a reflexão, tá, dos livros, tá, e também das ideias, né? A transferência direta de recursos públicos para a iniciativa privada, né? Que é, dentre outras coisas, isso é parte significativa da reflexividade negativa da direita, né? A direita existe no Brasil para negar alguma coisa, né? O quê? O que ela quiser ali, ela vai negando, né? Ela não afirma nada, não produz nada de efetivamente positivo em relação ao que ela se coloca, né? O Estado tem que ser mínimo, né? Tem que sair de cena, tem que desregular, tem que, né? O que mais? A ciência aí, ó, a ciência não serve para nada, não sei o quê, né? Então, quer dizer, tudo eles negam, né? É uma coisa meio que, inclusive, de se imiscuir da responsabilidade, né? De produzir ali naquele lugar que eles estão se colocando, né? Então, enfim, isso especialmente no plano político, né? Obviamente, porque como eu falei aqui no início, existem empresários bacanas, empresários que produzem coisas interessantes para o país e para si mesmos, enfim, tudo mais, para a sociedade, assim como tem os pilantras, tem, né, os babacas, tipo esse idiota aí que, né, porque ó, tem que almoçar em 15 minutos, né, entendeu? Então, assim, a referência aqui é mais estritamente às conexões do mercado com a política, né? Para finalizar, tá, os dois últimos parágrafos aqui, o plano de privatização das escolas públicas estaduais em São Paulo, que faz parte da tal parceria de investimentos, envolve um investimento de 2,1 bilhões de reais, e aí vocês vão ver que, né, como é que funciona a cabecinha do tal mercado, né? Isso tem um investimento de 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 100 milhões, e prevê a construção, adequação e manutenção predial das novas escolas, com a promessa de que metade das unidades serão entregues em 2 anos e o restante até janeiro de 2027. A licitação para a privatização da administração dessas escolas foi autorizada com concessão prevista por 25 anos, segundo informações do G1. Quer dizer, o mercado entra, tipo assim, eles não botam R$1. Quem investe é o Estado com dinheiro público e aí depois coloca na mão dessa gente para eles ganharem dinheiro com isso. Quer dizer, isso é o absurdo que a gente vive no Brasil, entendeu? Para finalizar, o projeto prevê que as empresas concessionárias serão responsáveis pela construção, manutenção, conservação, gestão e vigilância das unidades,
além de serviços não pedagógicos como manutenção geral, limpeza, vigilância, portaria, monitoramento de câmera, controle de acesso, alimentação, jardinagem e controle de pragas. Ou seja, para finalizar, as empresas que vencerem a licitação receberão do governo do estado grandes montantes de recursos públicos para realizar a gestão das escolas. O critério de julgamento da licitação será o menor valor da contraprestação pública máxima a ser paga pelo governo, com o leilão previsto para o terceiro trimestre e a assinatura do contrato no final deste ano. Quer dizer, é assim que funciona a cabeça da direita brasileira. Quando eles entram no Estado, eles pegam o dinheiro público, ao invés de ampliar ali, por exemplo, as oportunidades para as pessoas mais pobres, para que inclusive a gente diminua o fosso de renda no Brasil, o fosso de analfabetismo funcional, etc. e tal. Nada disso, eles pegam o dinheiro público, metem nas escolas, né, a grana toda para depois colocar na mão de empresários que em muitos casos estão conectados com eles próprios, né? Para esse dinheiro circular ali, de ganhar dinheiro à torto e à direito ali em cima de algo que deveria ser público, de qualidade para todo mundo. Tá? E aí eles dizem aqui, né, para finalizar a reflexão, que em tempos de pós-verdade e de narrativas que suplantam a realidade concreta, faz-se necessário dizer o óbvio: empresas privadas objetivam lucro e, como toda atividade capitalista, buscam maximizar os seus ganhos, né? Tendo em vista que a gestão das escolas não se constitui necessariamente como uma atividade produtiva, isto é, não produz diretamente uma nova mercadoria, lucro imediato, né, que é isso que essa gente pensa o tempo todo, a possibilidade de maximização de lucros reside na redução dos custos, de tal forma que o que elas irão receber do governo, do Estado, seja sempre mais, e quanto mais, melhor, né, do que o montante que será investido na construção, manutenção e gestão administrativa e de zeladoria das escolas. Em outras palavras, indiscutivelmente, serão realizados progressivos cortes de gastos em todas as atividades de gestão, materiais de baixa qualidade, infraestrutura mínima, redução de gastos com salários e direitos. Por quê? Né? Terminamos aqui o texto. Qual é o raciocínio aqui nesse ponto? É muito simples de entender. Tá? Vamos lá. Da mesma maneira que esse idiota, né, que vomitou ali, que a pessoa tem que comer com uma mão e apertar o parafuso com a outra, que é um idiota para falar isso, né? Essa galera que pega isso aqui, né, ou seja, um projeto ali público que visa, né, na verdade, ser direcionado para a mão de empresário, chega no final das contas, além de todo o lixo que eles vão produzindo, né, eles vão diminuindo a qualidade do material, porque está gastando tanto com professor, pesquisador, produtor de apostila. Corta isso aí, pô. Inteligência artificial, isso aí maximiza o lucro. Gestão de negócios, entendeu? Tá? Corta, quanto está ganhando ali o funcionário ali tal da administração, está ganhando 4 mil, bota para ganhar 2. E aí tu vai ver o salário do diretor, do presidente, aumenta de 10 para 40, para 50, para 70, para 90 mil reais. Né? Então, quer dizer, com essa gente é perda total, é perda de qualidade, é perda de salário, perda perda inclusive das consequências de complexidade que uma educação pública de qualidade efetiva poderia gerar na sociedade, para além da própria inserção, né, dessa galera no mercado de trabalho, numa percepção de país, num entendimento melhor do que é o país, e dessa própria direita que faz isso aí. E, dentre outras coisas, isso responde parte da pergunta do vídeo. Por que a direita odeia educação de qualidade? Porque a educação de qualidade denuncia o que a direita brasileira é. Esse é um dos principais motivos pelos quais eles odeiam a educação de qualidade, a educação pública de qualidade, né? E aí, só para finalizar aqui, a Escola Cívico-Militar do Tarcísio é inconstitucional, diz a Advocacia Geral da União, que fez um documento lá para o STF, denunciando esse caráter inconstitucional dessa lei bizarra aí. Isso eu estou falando, inclusive, da questão da complexidade do conhecimento, mas existe também a mistureba com polícia, né, que é uma parte tosca, mal resolvida, mal trabalhada da nossa história aí, que essa gente está aí, vomitando todo dia, né? Por quê? Porque eu já falei também que, do meu ponto de vista, o bolsonarismo é uma obra aberta e escancarada, né? Esse tipo de coisa você não vê com os neoliberais tradicionais, né? Que já até existe isso, né? Os neoliberais tradicionais, olha só. E aí você está vendo agora com, né, esses excessos bizarros são típicos do bolsonarismo,
E aí a gente, enfim, tem que desenhar isso aí melhor, né? Porque está aberto ali, ó, tá escancarado para a gente poder avaliar, certo? Então, enfim, está aqui, né, a questão do... E a medida foi do PSOL, né? O PSOL entrou aí com uma ação contra isso, tá? E tudo mais. Então, pessoal, vamos fazer aqui rapidamente uma comparação, tá? Com a educação da Europa, tá? Saiu, né, a gente tem aqui o PISA, né, de 2023, tá? Então, quando você observa, praticamente todos ali os 20 primeiros são países da Europa ou do leste da Ásia, né? Então Japão, Singapura e Coreia do Sul, e o resto é tudo da Europa, tá? Então Estônia, Suíça, Canadá, Holanda, enfim, né? E o que mais aqui? Você vê também a Nova Zelândia aparece ali também, né? Taiwan também aparece, a Irlanda está em segundo aqui na parte de leitura, o Brasil na parte de leitura está em 65º, atrás da Costa Rica, da Colômbia, né? Em leitura está um pouquinho melhor, 52º, tá? E em ciências está em 62º também, atrás de Montenegro, né? Enfim, tá? E aí você vê lá Finlândia, Austrália, né? Estônia, os países aí que têm projetos públicos de qualidade, ao mesmo tempo ali tem, enfim, projetos também de sociedade que minimizam as desigualdades, etc. e tal, e automaticamente geram esses resultados aqui, né? Então, pessoal, para finalizar, por que a direita brasileira odeia a educação de qualidade, educação pública de qualidade? Porque a educação pública de qualidade, ela, primeiro, ela aponta essas falhas da direita, e é por isso que certas figuras como Pondé ficam dizendo aí, não, porque, pô, eu me sinto um estranho fora do ninho da universidade porque eu sou de direita. Dá uma olhadinha no que Tarcísio está fazendo, dá uma olhadinha no debate lá do Fernando Henrique com o Brizola, o Fernando Henrique questionando o custo do CIEP, que você vai entender o porquê que você se sente um estranho fora do ninho, né? Porque a direita faz sistematicamente essa sabotagem da educação pública de qualidade, que é a única forma de resolver o problema no Brasil, ou minimizar o problema, né? Por quê? Porque na Europa, além da educação pública de qualidade, existe uma história de humanismo que a gente não tem aqui no Brasil, né? E a única forma de, aos pouquinhos, ir construindo esse humanismo, no sentido mesmo de gerar aquilo que a Finlândia defende lá, como que é o país que está quase o tempo todo ganhando isso aí, né? Eles defendem o quê? A oportunidade, o primeiro pilar é a oportunidade igual para todos. A única forma de você fazer isso é tendo uma educação pública de muita qualidade para todos. Você pode ter aquela galera que, não, eu prefiro botar meu filho numa escola privada e tudo mais, maravilha, mas tem que ser igual, no mesmo nível da escola pública. Aí você vai ter uma lógica de oportunidades para todos, que existe na Finlândia, que existe na Alemanha, que existe na França, que existe no Japão, que existe, enfim, conectada com uma história de humanismo que a gente não tem aqui no Brasil. O Brasil é formado pela escravidão, enfim, pelos golpes militares, por essa direita autoritária que quer que você almoce com uma mão e produza com a outra, quer dizer, né? Então, como é que você resolve isso? Não tem outra forma, né? Você tirando a direita do governo, não tem outro jeito, certo? E aí deixo umas dicas aqui, tá, rápidas. Então, porque a direita, não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas a direita gosta disso aí, ó. Escola sem partido, escola sem história, escola sem filosofia, escola sem ciência, escola sem livro, né? Escola sem humanismo, escola sem Estado, né? É isso que eles gostam, tá? E, enfim, deixo aqui as dicas, tá, da importância do ato de ler do Paulo Freire, tá aqui, certo? Tá aqui a pedagogia da autonomia do Paulo Freire também, certo? Não vai dar tempo de mostrar tudo, mas enfim, é apenas para deixar esse registro, tá? A questão aqui do Edgar Morin, Introdução ao Pensamento Complexo, tá? E a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, porque essa alienação que ele denuncia aqui, né? E que a ciência resolve, o negacionismo também, né? Que o Carl Sagan denuncia aqui, tudo isso se resolve com a complexidade que o Edgar Morin pondera ali e que a gente só vai conseguir superar isso no Brasil com educação pública de qualidade, para além do debate público que a direita fica o tempo todo, enfim, né, negando, impedindo e tudo mais, por conta de uma certa banalidade do mal, do imediatismo do resultado,
que nem isso a gente vê, né? Porque eles não diminuem a carga tributária e dão golpe aí das americanas, quer dizer, né? É tudo uma lambança, ou a gente discute essa lambança ou vai continuar com esses dados aqui, com esses resultados ruins e sem chegar em patamares mais civilizados. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse foi o tema de hoje aí, tá? A gente se fala então no próximo vídeo aqui do canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.